Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos ao vivo e em cores para todo o Brasil, todo o universo, países lusófonos principalmente. Tudo bem aí? Você aí? Tudo bem? Sim. Senhor diretor, o senhor vai bem? Tô bem. Bem mesmo? Tô bem. Olha, atendendo a um pedido da C História, isso é uma piada muito ruim, daqui a pouco eu irei contá-la aqui na pedra, mas atendendo a um pedido dela, nós vamos contar algumas coisas com relação à função novamente, só que dessa vez não função do ponto de vista como você determina, mas como você enxerga e a partir do gráfico você interpreta o que a banca quer, certo? Então não vamos fazer praticamente continha alguma, nós vamos fazer ao contrário, a partir do gráfico tentar entender o que a função pede. Aliás, o que a banca pede, a função não é o cabeça de bagre. Então vamos direto aqui na pedra 3210. Vamos nascer de paciência, porque a gente vai longe, né? Nós não temos o chat habilitado por uma questão óbvia, né? Não temos o chat. Então iremos atender aí na medida do possível os pedidos que chegam via Instagram, via WhatsApp, via sinal de fumaça e, claro, pombo correio também. E tambor, antes que eu esqueça do tambor. Eu vou embora do canto chá. Muito bem, então bem devagar vamos começar a falar o mesmo idioma todo mundo. Quando eu falo para vocês que é imprescindível que você saiba do que estamos falando, preciso deixar claro algumas coisas. Eu peço que os senhores observem, e isso tem que ser observado mesmo, porque às vezes, principalmente a Federal do Paraná, em outras instituições eu não lembro de ter visto isso, mas aqui vai que bem desta vez, quando se for fazer a prova, bem desta vez os caras vão pedir. Observe se realmente o eixo X... Por que tão grosso assim, tchê? Observe se o eixo X está aqui e o eixo Y está aqui. Por quê? Porque uma vez, já contei, a Federal do Paraná trocou os eixos de lugar. E de uma maneira muito inteligente, os caras fizeram assim. Isso, com o gráfico de ponta cabeça, inclusive. Os caras fizeram este desenho assaz gracioso. O cara desenhou isso. Vamos só virar, calma, segure. Os caras desenharam algo assim. E perguntaram se era função. Você sabe lá da matemática A que eu não posso ter uma reta paralela ao Y que cruze dois valores de x. Ou seja, eu não posso ter, lembrando a definição de função, por favor, não vai esquecer um troço desse, eu não poderia ter esta reta aqui, ó. Vamos pintá-la aqui ao vivo a coisa. Eu não poderia ter essa reta paralela ao eixo Y, porque ela está cortando o nosso gráfico em dois lugares distintos. Ela está cortando aqui e aqui. Isso bate de frente com a definição de função, certo? Então isso aqui não seria função. Só que a Federal do Paraná fez uma ótima, porém inteligente, maldade. Os caras trocaram os eixos. Aqui era Y, aqui era X. Então, na verdade, isso aqui é uma parabólica, só que ela está 90 graus girada para a direita. Entendeu a ideia? Então você tinha que olhar a folha, né? Desculpem, não de ponta cabeça, mas virada 90 graus. Então realmente é uma função sim. Se a banca tivesse colocado os eixos corretamente, ou seja, tivesse realmente colocado o X no lugar do X e o Y no lugar do Y, não seria uma função. Então, insistindo na frase, em qualquer gráfico que você olhe, que aconteça essa situação, onde você corte o gráfico, seja ele uma curva, uma reta, não interessa, mais de uma vez ele deixa de ser função. Lembra, nós contamos isso lá naquela revisão rápida de função. Cada x tem o seu y, cada x com seu y. Então eu vou desenhar isso aqui de novo, vou fazer umas bolinhas engraçadinhas aqui. Vamos fazer um gracejo aqui. Pronto. Lembre que cada x
com o seu y. Nada impede que dois xeres cheguem no mesmo y. Esse aqui chegou nesse. O que eu não posso ter, vou desenhar em vermelho. Isso aqui não pode acontecer. Ou seja, ter um x chegando em dois y diferentes. O que acontecia aqui, ó. Eu tenho um x só que chega tanto aqui quanto aqui. Isso não poderia, certo? Só que eu vou insistir. Vamos apagar isso aqui tudo. A banca, nesse caso a Federal do Paraná, colocou os eixos de maneira trocada. Não foi equívoco. Foi realmente para ver se estava acordado. Então, se você olhar isso girado, ou seja, na posição que deveria estar, você vai ter a sua parabólica fedorenta. Ou seja, é uma função de segundo grau, sim. Certo? Então, cuidem. Então, isto posto, vamos lá. Vou apagar essa birutice toda, que isso aqui não nos interessa. Isso aqui foi embora, pronto, isso aqui vai embora. Isso aqui foi embora. O que nos preocupa? Eu sempre falo que nós temos aqui duas variáveis. Uma chamada dependente e outra chamada independente. Não tem como errar, porque você pode escrever a palavra independente com Y, por exemplo. Independente, começando com Y, não tem como errar. Só que em alguns casos, as variáveis, as letrinhas não são x e y. Eu posso ter muito bem algo assim, já contei isso várias vezes. H de t. Ou seja, é a altura em função do tempo. Vai ser, por exemplo, vamos insistir nesta função, menos t quadrado sobre 3 mais 4t. Ou seja, a nossa variável dependente é o nosso t e a independente é o nosso h. Lembrando, eu vou dizer algumas frases aqui estranhas, mas eu preciso insistir. Por que h de t? Porque eu tenho t aqui, tenho t aqui, e a letrinha que irá variar é o t, ou seja, a cada mudança que eu tiver no t, o h varia junto. Então, h para nós será a altura. Então, lembrando, você vai ter que reescrever o gráfico, vai ter que redesenhá-lo, mudando o nome dos eixos, né? O cabeça de bagre. Aqui será o tempo e aqui será a altura. Certo? Muito bem. Logo de cara. Então, algumas sugestões, vou até ficar no canto para contar aqui, caso tenha dúvida é só gritar. Estamos vendo que é uma equação quadrática, o t está ao quadrado, mas tem um sinal de menos. Velho, se tem um sinal de menos, quer dizer que a parabólica está com a boca para baixo. Não quer dizer outra coisa, simplesmente está com o sinal para baixo. Como deveria ser uma equação horária, que diz qual é a distância ou a altura em função do tempo, é aquilo que nós contamos 1 milhão de vezes, e o professor de física também contou. Sai do zero, sai do chão, vai, voa, 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 até uma altura máxima. Neste ponto, exatamente nesse ponto a velocidade é zero. Parei de subir, parei de fazer tudo. Agora a aceleração da gravidade puxa você para baixo, também em movimento paraboloide. Claro para todo mundo isso. Então, por favor, não esqueça disso. Como é que eu represento esse negócio no gráfico? Ou, se o gráfico vos fosse dado assim, como é que vocês ou os senhores entenderiam isso? Então, eu vou embora aqui do canto. Tchau. Então, mais uma vez, vamos insistir. Se o movimento é um movimento horário, estamos falando em lançamento de projétil, o gráfico é assim. E isso também funciona ao contrário, ou seja, tanto faz você pensar em lançamento de projétil em equação de segundo grau, e o contrário também. Se é lançamento de equação de segundo grau, é um lançamento de projétil. Então o projétil vai se comportar sempre assim. É uma parabólica, certo? Nós teremos alguns pontos aqui de interesse, como a gente chama. Um deles é esse. Neste ponto, especificamente, nós teremos o tal do vértice, onde acontecem os valores máximos. Não façam piada com o meu sobrenome, porque eu já fiz essa piada 300 vezes. O famoso ponto eu, como dizem alguns. O ponto eu, Paulo, é máximo. Tá. Nós temos aqui o T do vértice e temos o H do vértice. Quem é o T do vértice? O momento onde essa altura máxima acontece. Então, lembre, o T do vértice será menos B por 2A. E a altura
onde o vértice acontece, ou seja, o ponto de maior altura, altura máxima, será menos discriminante por 4A. Só que nós temos uma grande vantagem. Olhe bem a equação horária que vos foi dada. Se você olhar bem, você vai ver que não tem o C lá. Tem o A, que é menos 1/3. Por que é menos 1/3? Filhinho, é menos t ao quadrado sobre 3. Então tem um 1 escondido aqui na frente. Ó. Portanto, o A é menos 1/3. O B é 4 e o C não tem. Então o C é 0. O C vale 0. Qual é a fórmula do discriminante fedorento? O discriminante é B ao quadrado menos 4AC. Olha que estranho. Como o C nesta equação é 0, toda esta fedorentice será 0 também. Então o seu discriminante será simplesmente B quadrado. Então se a banca perguntar, ei cabeças de bagre, qual é a altura máxima atingida pelo objeto, ou pelo, seja lá o que for, né? Pode ser um mamão sendo jogado, pode ser um foguete, um projétil, uma bala de canhão, não interessa. Quem é a altura máxima? Menos B quadrado dividido por 4A. A grande vantagem é que o A também é negativo. Olha ver, ó. Eu falei 1/3, desculpa, é menos 1/3. O A também é negativo, vai sumir com o negativo da fórmula. Então, com certeza, a altura será positiva, obviamente. Certo? Então, a frase é essa. Encontrou um gráfico assim, você pode ter a certeza que isso vai tratar de uma parabólica com a boca para baixo. Só que alguns pontos merecem destaque. Um deles é esse aqui. Ó. O outro é esse. Veja que ele começa no 0. Se ele começa no 0, eu posso ter certeza que o C, ou seja, o termo independente, vale 0. Por quê? Eu contei para os senhores umas 1.397 vezes em sala que quando você tem um polinômio qualquer, quando eu falo polinômio qualquer, é um polinômio qualquer mesmo, P de x, sendo, por exemplo, ax à sexta mais bx à quinta mais cx à quarta mais dx ao cubo mais ex ao quadrado mais fx mais g é neste ponto que a sua curva irá cortar o eixo y. Este ponto é chamado, já falei isso 1 milhão de vezes, falar de novo, termo independente. Certo? Então tem uma coisa engraçadinha que às vezes a banca te dá lá eu já vou fazer isso aqui na pedra, mas segurei. A banca te dá um desenho e pergunta, ei, o que eu posso afirmar com relação a isso? Daí a banca diz um monte de bobagem, no meio do caminho a banca diz, uma das raízes é 0, como é que eu sei? Então olha que bonitinho. Se eu não tiver o termo independente, ou seja, se eu não tiver a letrinha sozinha, pode ver, ó, ax à sexta, bx à quinta, cx à quarta, dx ao cubo, ex ao quadrado, fx, g não tem letrinha nenhuma. O g é um número. A, B, C, D, E, F, G são todos números. E não tem letrinha, então é termo independente. Se ele não aparece, é porque ele é 0. Se ele é 0, quer dizer que a curva vai cortar o eixo y, adivinhe, é no ponto 0. Ah, mas que coisa mais legal. É, bem legal. Então vamos pensar no seguinte, é um caso bem típico, de vez em quando a banca desenterra essas coisas, vamos desenhar isso aqui para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro ver. Fazer um desenho bem gracioso. Eu até vou ficar no canto aqui para perguntar algumas coisas. Primeira delas, de que grau é esta função? Então vamos lá. Primeiro, dá para ver que não é seno, porque ela vem lá de baixo, faz uma curva aqui em cima, desce e vai lá para cima de novo. Ou seja, não é seno, porque o seno tem um limite. Vai de -1 até 1. Então não é seno. Que função de que grau? Então, primeira coisa, como é que eu sei o grau de uma função? Basta contar quantas vezes a curva corta o eixo x. Então lembrem, por favor. Eixo x te dá o número de raiz. Não tem como errar. Eixo x dá o número de raiz.
por isso que de segundo grau corta 2 vezes e a reta corta uma vez só. Ah, só tem uma raiz. Aqui corta 3 vezes. Então, atenção, Brasil, não vai sair correndo dizendo que é de grau 3. Pode ser de grau 4, 5, 6, 7, 8 ou 29. Mas eu sei que pelo menos de grau 3 é. Porque pode ser de outros graus. Então, segurei. Veja que eu falei graus, não vai falar graus que eu dou no teu nariz. Primeira coisa, o senhor olha aqui no gráfico e conta. 1, 2, 3. Então eu tenho certeza que o grau deste polinômio é, no mínimo, 3. Vai ser maior ou igual a 3. Por que eu não posso jurar que é 3? Porque, de repente, vai que esse gráfico faz assim aqui, ó. Aqui em cima. E tem uma raiz, por exemplo, raiz complexa. Por exemplo, 2i. 3i menos 5, por exemplo. E agora? Como é que eu faço? Raiz de 3i, que é um número complexo. Então, eu não posso afirmar que ele é de grau 3. Mas eu sei que pelo menos de grau 3 ele é. Porque cortou 3 vezes, certo? Então, lembrando, o eixo x te dá o número de raiz. Claro que em português seria o número de raízes, mas é para você não esquecer. X diz quantas raízes. Para poder falar a língua dos jovens, que não colocam plural, não colocam R no infinitivo. O que acontece com o eixo Y? Então, bem devagar. O eixo Y vai dizer para você onde que está o teu termo independente. Veja que no caso desse gráfico, vou até deixar isso aqui bem visível. Aqui, ó. Ele está cortando na origem, no ponto 0, 0. Ele está cortando no 0. Então eu posso ter certeza que aqui o y vale 0. Se o y vale 0, isso aí, aqui implica que o termo independente também é 0. Ou seja, neste caso, eu teria um polinômio, por exemplo, de terceiro grau, mas não teria o termo independente, porque ele está cortando na origem. O mesmo acontece aqui, coincidentemente. Aqui, ó, está cortando na origem. Se ele corta na origem, o y é 0. Se o y é 0, é porque o termo independente, neste caso chamado de c, também é 0. Claro para todos isso? Tô bem. Biruta, é só bem biruta, mas a frase eu sempre digo que serve para qualquer polinômio de grau n. Se é de grau n, eu terei n raízes. Isto implica em eu ter uma curva que irá cortar o seu eixo x n vezes, certo? Mas não quer dizer que o fato de ser grau 3 vai cortar apenas 2 ou 1. Não, vai cortar 3 vezes. Ah, mas o gráfico de segundo grau às vezes corta uma vez só. Então eu vou contar aqui. Isso é um outro problema, uma outra discussão. Sai daí, não quero bolinha nenhuma. Falei bolinha. Nada de bolinha. Não tem bolinha nenhuma. Falei, nada de bolinha. Bolinha. Falar em bolinha, eu queria mandar um abraço para ela que tem nariz de bolinha. Só para a gente poder lembrar disso. Olha que gracioso. Parabólica, como deveria ser, sempre foi, boca para cima. Só que olha que estranho. Eu corto o eixo x apenas uma vez. Então eu posso dizer que o x' é igual a x duas linhas. Então eu vou contar um segredo aqui no canto. Não vai dizer que tem uma raiz só, que eu vou dar com a raiz na tua cara. Vou dar com a pteridófita e com a briófita na tua cara. Arrancar o parênquima do seu nariz. Eu aprendi essas palavras esses dias, achei bonito, queria usar. Falar em raiz. Cara, se é de segundo grau, tem que ter 2 raízes. Ah, mas elas são iguais. Não interessa, continua sendo 2 raízes. Então lembre, nós temos uma condição específica para que isso aconteça. O seu discriminante lá, b ao quadrado menos 4ac, tem que ser igual a 0 para poder isso acontecer. Então, o que a banca pede? Vamos contar aqui na pedra. 3, 2, 1, 0. Veja que eu vou dizer uma frase, aquilo que eu falei para ser história. Eu preciso contar essa piada. A menina se chama, claro, Vitória. Só que VI em romano é 6. Então dá para chamá-la de... já sabe, né? Ser história. A piada é muito ruim. Eu
contei para ela, eu vou contar para vocês, que a interpretação do que você está vendo é 70% do que você tem que fazer, velho. Isso vale para uma questão apenas teórica, como é o caso de geografia, história, língua portuguesa e outras, não menosprezando, é que nessas matérias não tem como fazer continha. Agora, nas matérias que tem que fazer continha, de novo, a interpretação é a parte integrante. Então, se você interpretar errado, você não sabe o que fazer. Então, lembrando, se a banca lhes der isso, daqui você tira que as raízes são iguais. Se as raízes são iguais, obrigatoriamente o seu discriminante é zero. Ou seja, b ao quadrado menos 4ac é zero. Por que eu conto isso? Porque às vezes a banca pede que você determine dizendo assim, considere a seguinte equação. ax quadrado mais bx mais k, ou m, ou seja lá o que for. A banca dá valores para a e b, 2x ao quadrado menos 4x mais k. E pergunta quanto vale o k para que essa situação aconteça. Então, às vezes não precisa nem das raízes. Você vai precisar saber quem é o a, vai precisar saber quem é o b, e o c agora vai se chamar k. Então você iguala esse negócio a zero e acha o valor de k. Por quê? Porque a banca desenhou um gráfico que tem as duas raízes iguais. Então isso pode acontecer de duas formas. Vamos ficar aqui no canto para contar uma coisa. A banca pode dizer isso textualmente, dizendo que a curva tangencia o eixo x em apenas um ponto, que na verdade é um pleonasmo, não tem como tangenciar em mais de um, já que a reta tangente só encosta uma vez, mas há uma certa liberdade poética. Então, se a banca disser que a curva tangencia o eixo x uma vez só, isso é meio óbvio, porque só dá para tangenciar, não dá para tangenciar duas. Se ela tangencia o eixo x, vai ser um ponto. Então, se ela for uma equação quadrática, como é o caso dessa daqui, e tangenciar, vai encostar uma vez só. Se encosta uma vez só, é porque as raízes são iguais. Vai ter o que a gente chama de raiz dupla. Agora dá para entender. Entendeu a ideia, filhinho? Então, quando se fala em raiz dupla, as raízes são iguais. Certo? Muito bem? Muito bem. Eu vou embora do canto. Tchau. Só que eu vou contar mais algumas coisas aqui. Então, isso aqui é importante. Quando a banca fala raiz dupla, pegar um caso bem típico, bem conhecido. Y igual x quadrado. Diretor, vou fazer um quadrado decente aqui, diretor. Não me faça passar vergonha ao vivo e a cores para todo o estado do Paraná, para todo o Brasil e países lusófonos e para o universo todo. Caio, de novo, eu quero fazer uma coisa, eu fico me preocupando com essa mesa fedorenta. Eu vou fazer essa mesa voar no meio da rua. Atenção, vocês que estão ao vivo aí, se vocês escutarem um barulho, porque essa mesa está voando. Agora sim. Olha que engraçadinho. X ao quadrado menos 4x mais 4. Vamos usar o seu amigo Girard. O que o Girard disse? A soma tem que dar 4 e o produto também. Meio óbvio, né? X' vai ser 2, x duas linhas também. Então acontece exatamente o que a gente tem aqui. Ó. Eu tenho uma raiz dupla em x igual a 2. Só que agora eu vou contar um segredo que não é bem segredo. Chama-se forma fatorada. Isso tem que ser sabido, sinto muito. Eu posso muito bem representar esta função como sendo a forma fatorada. Você coloca o a para fora e faz x menos uma coisa, x menos outra coisa. X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Certo? Isso é a forma fatorada. Sempre foi, sempre será. Então, olha que engraçadinho. Nesse nosso caso, a, que a gente sabe que vale 1. Tem 1 escondido aqui. 1. Então, não vou colocar, já que é 1, não vou colocar. X menos uma das raízes é 2. E a outra também é 2. Olha que coisa bacana. X menos 2 que multiplica x menos 2. Eu posso escrever isto como sendo x menos 2 ao quadrado. Ou seja, atenção Brasil, isto aqui indica que nós temos uma raiz dupla. Ah, mas que coisa mais legal. Olha aqui, ó. Tem um quadrado aqui.
x menos 2 ao quadrado, ou seja, o número que está aqui dentro, sem o sinal, pelo amor dos meus filhinhos, sem o sinal, ou com o sinal contrário, como queira, é mais fácil pensar no sinal contrário. Se aqui é menos 2, é porque a raiz é mais 2. Eu tá ao quadrado, então o 2 é raiz duas vezes. Ah, então por isso que é raiz dupla. Por isso que é raiz dupla. Por isso que tangencia num ponto só. Por isso que tangencia num ponto só. Claro, para todos isso. Então, é um troço extremamente biruta. Então, a frase não é simplesmente a partir da equação ou da função você montar o gráfico. Tem que ser, às vezes, ao contrário. Às vezes, exige que você faça ao contrário. Olhando o gráfico, você voltar na função. Chama-se interpretação. O que o povo biruta do Enem faz? Federal nem tanto, mas o Enem gosta de certas coisas. Claro, quando chegar mais perto do Enem, a gente vai contar sobre isso. Mas vamos contar já. Imagine que a banca diga para você o seguinte: eu tenho LDT, ou seja, o lucro em função do tempo, é dado, não interessa pelo quê. Nós não teremos uma formuleta, mas eu sei que é L em função de T. Então, de novo, se aqui é T, aqui também é. Se aqui é L, aqui também é. Então quem está para fora é o eixo Y, quem está para dentro é o eixo X. Muito bem, o senhor aprendeu mais uma. Quem está para fora é o eixo Y, quem está para dentro é o eixo X. Portanto, eu posso dizer, e agora vamos insistir nisso, que L é F de T. Ou seja, o lucro é função do tempo. Ah, finalmente fez sentido. Duvido que tenha feito sentido. Você pode ter compreendido. Agora, fazer sentido eu duvido. Matemática nenhuma faz sentido. O troço de gente biruta. Então vamos lá. Agora começa a nossa jornada para as coisas estranhas. Vamos desenhar aqui 3 pedaços de gráfico. 3 pedaços de gráfico. 4, desculpa. 4, pronto. Já tô revoltado. Eu vou desenhar 4. Pronto. Vamos, claro, eu preciso contar uma coisa aqui no canto, senão vão dizer que eu não digo. Não esperem que a prova venha colorida, né? Por favor, você não tem mais 5 anos de idade para receber a prova colorida, para você pintar a casinha e pintar o ursinho e as maçãzinhas. Você não tem 5 anos, velho. A prova virá branco e preto. O máximo que a banca poderá fazer, no caso do Enem principalmente, é colocar tons de cinza distintos ou estilos de linhas distintos. Uma linha cheia, uma linha pontilhada, uma linha tracejada. Agora, colorido não, né, velho? Você não tem 5 anos de idade. O que é uma grande pena. Se você tivesse 5 anos ou 8, você estaria de pijama, tomando todinho, desculpe falar a marca, enfim, achocolatado assim, com as 2 mãozinhas, colhão desse tamanho aberto, vendo o desenho e embaixo da coberta. Não estaria se preocupando vendo esse troço insuportável nesse horário, certo? Então, olhe que época boa quando você era feliz. Com as 2 mãozinhas, pegando o achocolatado, enchendo o focinho lá dentro e vendo o desenho. O que mais você precisa? Não, eu quero crescer. Tá aí. Vamos lá, devagar. Então, repetindo, a banca não irá desenhar nada colorido, que é uma grande pena. Aliás, eu fico triste quando isso acontece. Eu queria que fosse tudo colorido, mas não é. Então, a banca trará tons de cinza. O que a banca vai dizer? A banca vai dividir o gráfico em períodos e vai dizer o seguinte: ô, cabeça de bagre são vocês, não sei se vocês sabem disso, né? Cabeças de bagre são vocês. Ah, eu me ofendi. Tá bom. A, B, C e D. Se a banca lhes perguntasse em que período aconteceu o maior lucro? Bom, o maior lucro aconteceu entre A e B, certo? É o maior valor possível. Veja que ele foi crescendo. Então, ele foi crescendo no intervalo de 0. Por que 0? Porque é a origem, né, filhinho? Eu não posso contar o tempo a partir de -5. Ninguém faz isso na Terra. Se conta a partir do 0. Então, de 0 até A, o lucro foi crescendo, o que é bacana, supondo que A seja o ano de 2010, por exemplo.
De 2010 a 2015, o lucro ficou constante, ou seja, de A até B não houve variação nenhuma, a variação é zero, mas foi o maior valor. De B até C, o lucro foi caindo. Atenção, Brasil, agora vem a parte mais biruta ainda. De C até D também caiu, só que nós tivemos um problema aqui, ó. Exatamente neste ponto, a partir daqui para baixo, eu não tive lucro, eu tive prejuízo. Por quê? Porque o valor está negativo. Ah, então peraí. É, exatamente isso que você pensou. Se eu ganho, eu tenho lucro. Eu comprei algo por R$1.000 e vendi por 1.200. Ganhei 200 cruzeiros, certo? Eu comprei por 1.000, vendi por 800. Entrei pelo cano em 200 cruzeiros. Então, o que é você não ter lucro? Depende. Não ter lucro quer dizer, eu comprei por 1.000 e vendi por 1.000. Zero de lucro. Mas não tive prejuízo também. Agora, o que é lucro? Ganhar algo em cima. O que é prejuízo? Perder. É o que acontece daquela bolinha azul até o trecho D. O lucro é negativo, ou seja, acaba sendo prejuízo. Então, o que a banca pode pedir? Interpretação de gráfico. E veja que interpretação não é a questão só de valores. Às vezes a questão é mais teórica do que numérica. Às vezes tem que se preocupar mais que em termos de comportamento. Como é que esse gráfico fedorento se comporta? Então, lembrando, de 0 até A cresceu, né? De A até B manteve-se constante, ou seja, o lucro se manteve constante naquele período. Eu não tive prejuízo, mas tive lucro. Mas a variação de lucro foi zero, ou seja, ficou constante. Cuidado com isso, porque a interpretação é parte integrante da questão. De B até C, eu não digo a ter prejuízo, eu comecei a ter menos lucro. Onde eu tive prejuízo? Exatamente naquela bolinha, a partir dali até o trecho D, certo? Tá bem. Então eu vou embora do canto chato. O que eu quero dizer com isso? Então, cuidem. E nem fascinado por essas coisas. Cuidem. Neste trecho AB, eu tenho lucro como sendo constante. Aqui o lucro é crescente, aqui o lucro é... Sai daí. Aqui, sai daí. Show, sai. Aqui o lucro é decrescente, aqui é mais decrescente ainda, e a partir daqui, onde o lucro é zero até o trecho D, eu tenho prejuízo. Eu tenho preju, como se diz. Por quê? Porque eu tenho lucro negativo. Ou seja, eu vou falar mais uma vez esta frase. Quando você diz assim, y, fazer bem grande para não dizer que eu não faço as coisas para todo mundo ver. Y igual a f de x. Quando você fala quem é o valor da função, valor é sempre isso. Valor é sempre o lado esquerdo. Este é o valor. Ou seja, lucro para nós. Lucro. Então, de 0 até A, o lucro foi crescendo, portanto, o valor foi aumentando. De A até B, é bom, né? De A até B, o lucro é constante, portanto, o valor é constante. De B até C, eu tive uma queda. De C até este ponto, vamos chamar esse ponto de ponto P. De C até P, eu tive uma queda mais acentuada ainda. Como é que eu sei? Já conto, segurei. E do ponto P até o ponto D, eu tive prejuízo porque o valor é negativo. Como é que eu sei que é mais acentuado do que o outro? Filhinho, é só olhar este ângulo aqui. Ó. Olhe este ângulo e olhe este. Vou chamar esse aqui de ângulo alfa, este aqui de ângulo beta. O ângulo beta é maior do que o ângulo alfa. Portanto, a taxa de decrescimento será maior. Eu vou dizer uma frase que talvez deixe os senhores meio preocupados, mas eu preciso contar aqui. Vamos chamar esse ângulo aqui agora de θ. Certo? Quando você tem uma reta, que é o caso aqui, de 0 até A, de A até B, de B até C, de C até P, de P até D, são todos retas. Por mais que de A até B seja constante, continua sendo uma reta. Se eu tenho aquela equação típica que você conhece, y igual a ax mais b, este A vai indicar para você qual é a taxa de crescimento. Obviamente, se o A for negativo, não precisa ter doutorado para saber isso.
será uma taxa de decrescimento. E eu contei também milhões de vezes em sala que o A é a tangente do ângulo que a sua reta fedorenta faz com o eixo X. Ah, é verdade. Então o A se chama coeficiente angular. Olha que criativo, né? A de angular. É, bem criativo. Ele também é a tangente do ângulo e também é conhecido como taxa de crescimento. Obviamente, se esse ângulo alfa ou ângulo beta for um ângulo, claro, estamos contando com esse ângulo sendo este lado, o que na verdade é uma inverdade. O ângulo tem que ser do x em relação à reta. Então, o nosso ângulo fedorento tinha que ser isso aqui tudo, né? Ou seja, daqui até aqui. E daqui até aqui. Certo? Veja que a partir de uma certa posição, a tangente é negativa. Lembra disso? Lembra da reta tangente, como é que funciona? A partir de 90 graus, ela é negativa. Então, quanto maior este ângulo, em relação aos 90 graus, menos negativa ela fica. Então, vamos tentar pensar. Agora vai dar um nó na cabeça. Quando a reta é crescente, ok. A reta vermelha cresce, a reta verde cresce mais rápido ainda, e a reta azul vai crescer mais rápido ainda, porque os ângulos estão aumentando, certo? Tranquilo? Sim, sim. Agora vamos para o outro lado aqui, para esse lado aqui. A reta verde, a reta vermelha e a reta azul. Veja que a reta verde tem um ângulo maior do que as outras. Mas ela é a que menos cai. A azul cai mais rápido. Por quê? Então lembrem, bem devagar. Olha bem devagar. Este ângulo aqui da azul é o menor dos três. Mas olhe como ela cresce mais rápido. Ela é mais rápida, ou seja, eu percorro mais tempo em menos espaço. Por mais que o ângulo da verde seja maior do que todo mundo, ela é a que menos cai em termos de velocidade. Ela demora para cair. Pode ver, vamos insistir, pegar um ponto aqui que seja comum às três retas para a gente poder entender isso de uma vez por todas. Aqui a gente faz questão de contar as coisas, nem que a gente fique 8 horas falando. Aqui, ó. Neste ponto, a reta verde ainda está aqui, a reta vermelha está quase perto e a azul já está aqui embaixo. A azul já caiu bastante. Então lembrem, o caso das retas, quando a função é decrescente, é diferente de quando ela é crescente. Quando ela é crescente, quanto maior o ângulo, mais rápido ela cresce. Quando a função é decrescente, ou seja, quando ela está virada para a direita, como a gente chama, né, virada para baixo, quanto menor o ângulo, mais rápido ela decresce. Certo? Então cuidem com isso. Tem uma vez o Enem perguntou umas coisas bacanas. Bacana nada é, né? Mas os caras fazem questão de confundir. Isso é meio óbvio. Existe uma forma de uma função, isso, para quem faz curso em determinados lugares comigo, não viu ainda, mas a gente irá ver. Mas eu quero me adiantar, para você já se acostumar com a ideia. Há curvas que são assim, ó. Veja que eu não chegarei naquele valor máximo. Eu chego perto, chego bem perto, mas não chego nele. Assim como eu não passo da linha inferior. Então eu tenho um valor máximo aqui, eu tenho um valor mínimo aqui. Certo? A curva está aqui dentro. Qual é a cara desta curva? Então veja, se a banca lhes der algo assim, qual é a cara dela? Bom, dá para ver que não é uma reta, porque se reta fosse, ela teria que ser assim, certo? Então já dá para ver que não é. Vou colocar pontilhado para a gente poder... Sai daí, sai daí, show, sai. Tá aí, pontilhado. Então a gente consegue diferenciá-la. Se fosse uma reta seria assim, então dá para ver que não é primeiro grau.
Não é segundo grau, porque para ser o segundo grau tinha que estar com a boca para cima. Aqui está virada para o lado. É uma exponencial, só que cuidem. Qual é a cara dela? Então já vá se acostumando. Vamos fazer de conta que aqui também é t e aqui um valor r qualquer. Então eu tenho r de t como sendo. Não esqueça disso, por favor. Eu tenho um valor a que é fixo, aqui em cima. Tem um valor b que também é fixo. E daí eu tenho um c que multiplica. Então, bem devagar isto, por favor. Bem devagar. A, B e C, A, B, F. Eu não podia esquecer disso. A, B, F. Coitado, já morreu. Eu não posso esquecer disso. Então, eu tenho um número n elevado, atenção Brasil, a menos k. Então, eu vou ficar aqui no canto para contar. A, B, C, N e K são todos números por questões óbvias, né? Eu não posso colocar simplesmente letra. Como é que eu vou dividir A por B? Dá o quê? Maçã? Não, né? Então são todos números. Só que nós temos uma coisa engraçadinha aqui. Quando a equação se apresenta desta forma, você vai ter exatamente esse gráfico biruta. Como é que eu sei quem é o valor máximo e quem é o valor mínimo? Então, eu vou me adiantar, mas a gente vai contar isso lá na frente na teoria. Então, já vou me adiantando, que horas são? 12:45. Eu vou e volto. Então, devagar. Qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo? Então, lembrando, eu coloquei essa reta aqui só para você saber que não é ela. Então, essa reta aqui vai embora. Vamos fazer ela ir embora. Tchau. Ela foi embora. Aqui também. Pronto. Vamos lá. Eu tenho que pensar... Eu falei, esqueci de uma coisa, esqueci do t aqui também. Né? Se é k era em função de t, faltou o t. Então, A, B, C, N, K e T são todos números. Olha que engraçadinho. Supondo que R em função de T seja a quantidade de runs que eu tenho num brejo ao longo do tempo. Eu começo com um número mínimo de runs e cheguei no número máximo. Como é que eu vejo o tempo mínimo? Então, o tempo mínimo será no tempo igual a 0. Quando eu comecei a contar o tempo. Então, aqui eu tenho o número mínimo de runs. Quanto vai ser este número? Então, vamos lá. Eu tenho A, que não interessa quanto é um número. B mais C vezes o N. Só para facilitar a vida, eu vou chamar o N de 2 e o K de menos 1. Só para a gente colocar valores. A, B e C não interessa. Então, o N é 2. Então, o N é 2. O K é menos 1. O K é 1, desculpe. 1 positivo. O menos é da formuleta. O K é 1, então fica menos T. Veja que, para o nosso T ser 0, a hora que ele vira 0, isso aqui inteiro some. Porque fica 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. Então, o meu número mínimo de runs será A elevado a B mais. Se isso aqui tudo vale 1, C vezes 1 é C mesmo. Então, o número mínimo será A sobre B mais C. Certo? Como é que eu descubro o tempo máximo? Bom, o tempo máximo é uma coisa extremamente biruta para quem não está acostumado com matemática. O tempo máximo será infinito. Mas como é que eu vou contar até infinito? Não precisa contar até infinito, filhinho. Olha, mesmo independente do horário, sempre tem um infeliz da motocicleta. Isso aqui é 24 horas por dia, o imbecil da moto. Espero que não seja o mesmo. Quem é o número de runs no tempo infinito? Então, se nós colocamos 0 no lugar do t, vamos colocar infinito agora. A sobre B mais C, que multiplica 2 elevado a menos, que é da fórmula, o K vale 1, e infinito é infinito mesmo. Atenção, Brasil! Eu vou contar um segredo para todo mundo, que é uma coisa que não é contada em sala, mas aqui a gente conta. Se 2 elevado a t, vou contar aqui no cantinho, 2 elevado a t, quando t for 0, eu tenho 2 elevado a 0, que é 1. Quando eu tenho 2 elevado a infinito, é infinito mesmo. Só que, atenção, Brasil, eu não tenho infinito.
eu tenho menos infinito. Isso aqui é uma coisa que a matemática não conta por aí. 2 a menos infinito é zero. Ah, zero, zero. Então o que acontece? Isso aqui inteiro vira zero. Se isso vira zero, o C também vai embora. Então o que eu tenho aqui? Simplesmente A sobre B. Então vamos lá, devagar. Eu vou contar aqui no canto de novo. Quando se for fazer esse tipo de continha, se a banca lhes der a fórmula e pedir o gráfico, simplesmente A sobre B mais C, esse é o número mínimo. A sobre B é o número máximo. Não vai passar dali. Agora, se a banca lhes der esse gráfico biruta, que começa num certo ponto e vai chegando perto, mas não encosta, pode ter certeza que a cara da fórmula é aquela que está lá em cima. Claro para todo mundo isso? Tudo bem. Eu vou embora do canto. Tchau. Eu vou contar como último tópico, antes que a gente chegue até 3:45. Já estamos, né, passando quase do 3:45. Eu vou contar uma coisa aqui. Às vezes a banca fala de uma maneira muito sutil. Eu vou entrar na matemática de alguns coleguinhas, eles que não briguem comigo. A banca diz assim: considere um polinômio p de x que tem raiz dupla em 2 e uma raiz simples em -1. Então eu tenho uma raiz dupla em 2 e uma raiz simples em -1. Ou seja, né, se eu tenho uma raiz dupla, eu tenho duas raízes. Se eu tenho uma raiz simples, eu tenho mais uma. Então eu tenho 3 raízes. Se eu tenho 3 raízes, eu tenho obrigatoriamente ter um polinômio de terceiro grau. Ah, é assim que funciona? É assim que funciona. Então lembrando, eu tenho uma raiz dupla em 2 e uma raiz simples em -1. Então você escreve lá. O seu P de x será o A, que por enquanto não interessa para nós, que multiplica raiz dupla em 2, x menos 2 ao quadrado. Raiz simples em menos... Cuidado, eu vou dizer uma frase aqui, espero que os senhores não se ofendam. Se a raiz é em -1, o senhor vai colocar aqui x menos -1. Porque a fórmula é sempre x menos a raiz. Eu vou dizer de novo, x menos a raiz. Vou dizer só mais uma vez, x menos a raiz. Então eu tenho A que multiplica x menos 2 ao quadrado, que multiplica x mais 1. Certo? Por enquanto, esqueça este A fedorento. Esqueça dele. Faz conta que ele não está aqui. Mostra a língua para ele. Tá certo? Vou deixar ele para fora aqui. A que multiplica. Bom, primeira grande coisa que tem aqui, o senhor tem que lembrar, e eu espero e tenho certeza que você vai lembrar disso, que isso aqui é um produto notável, né? X menos 2 ao quadrado. Bom, x menos 2 ao quadrado, até ontem dava quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Bom, o primeiro vezes o segundo é x vezes 2. O dobro disso é 4 vezes x. Mais o quadrado do segundo. Certo? Isso tem que multiplicar x mais 1. Certo? Bom, chegou onde a parte onde a gente queria. Quer dizer, queria não, né? A gente precisa fazer. Que é o famoso distribui. Eu vou dizer de novo a frase que eu falo para o 9º ano. Não me venha com essa bobagem de chuveirinho. Não faz o mínimo sentido. Chuveirinho. Isso é coisa de 3º ano, velho. 3º ano dos pequenos, não é 3º do ensino médio. É de 3º dos pequenos. Chuveirinho. Ninguém no planeta chama de chuveirinho. Ah, mas ninguém chama de distribui. Chama sim, porque a propriedade é distributiva. É muito mais óbvio distribui, lembrar distributiva, do que chuveirinho, né? O A continua sendo o A, ele não está incomodando ninguém, deixa o cara quieto aqui. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado, menos 4x vezes x, menos 4x quadrado. Menos 4x vezes 1, menos 4x. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1, 4. Vamos ver se eu não estou dormindo. X quadrado vezes x, x cubo. X quadrado vezes 1, x quadrado.
menos 4x vezes x, menos 4x², menos 4x vezes 1, menos 4x, 4 vezes x, 4x, 4 vezes 1, 4. Olha como a matemática é linda, permite que você faça esse tipo de coisa aqui. Ah, que bacana, ele não ia fazer. Claro que não ia fazer, eu te conheço. O A continua para fora, por enquanto não interessa. X ao cubo, tá que nem eu, forever alone, não tem quem somar, fica sozinho. Por que não fazer outro lado? Fazer outro lado direito aqui, diretor, por favor. X ao quadrado menos 4x² menos 3x². E não tem mais ninguém para somar, tem só o 4 fedorento lá. Acabou. Então eu posso dizer que teu polinômio é isso. Daí o que a banca faz? Então, bem devagar. A banca pode muito bem colocar um valor de A qualquer, por exemplo, 2, e distribuir para todo mundo. E dizer que esse polinômio pode ser, por exemplo, 2x ao cubo menos 4x² mais 8. E é, claro que é. Se o A for 2, eu vou distribuir esse 2 para todo mundo. Pode ver, ó. 2 vezes x ao cubo, 2x ao cubo. 2 vezes menos 2x², menos 3x², menos 6x². E 2 vezes 4, 8. Então eu posso dizer muito bem que um dos polinômios pode ser esse. Mas eu tenho N polinômios que causariam essas raízes. Ué, por quê? Tá, agora eu vou contar um dos grandes segredos da matemática aqui na Pedra 3210. Fica dizendo, aqui o problema de ao vivo e a cores é que quando o negócio da orelha cai fora, né? Fazer voar no meio da rua a mesa e esse microfone. Supondo que o A seja 2, então nós teremos aqui 2 que multiplica toda esta fedorentice aqui de dentro. X ao cubo menos 3x² mais 4. Vamos fazer o bom e velho distribói. Não me vem com um chuveirinho, que eu vou fazer um chuveirinho de soco na tua cara. 2x ao cubo menos 6x² mais 8. Esse é um dos polinômios que terá como raízes uma raiz dupla em 2 e uma raiz simples em menos 1. Mas se o A for 5, eu terei 5 que multiplica esta fedorentice toda. X ao cubo menos 3x² mais 4. Ou seja, eu terei 15, que 15, sai daí, show. Eu terei 5x ao cubo menos 15x² mais 20. É o mesmo polinômio do ponto de vista raízes. O gráfico é diferente por questões óbvias. Um corta... Não vai dizer que é o mesmo polinômio que eu dou na tua cara, velho. Olhe bem. Um vai cortar no 4. Se o A for 1, vai cortar no 4. Se o A for 2, vai cortar no 8. Se o A for 5, vai cortar no 20. Então não é o mesmo polinômio, mas tem as mesmas raízes. Então eu posso muito bem dizer que eles são equivalentes. Certo? Tô bem. Mais alguma coisa, diretor? Não? Então voltando para a câmera, considerações finais. Ah, quem é que inventa isso, velho? Quem é que inventa essas coisas birutas? Não tenho nem ideia. Então lembrem, não é porque um polinômio é, como foi o último de terceiro grau, que vai ter que cortar 3 vezes o eixo. Não, pera aí. Quer dizer que dá para cortar uma vez só? Sim, se tiver uma raiz tripla. Ah, tem isso ainda. Vai que o polinômio biruta tem uma raiz tripla. Por exemplo, em 2 eu terei x menos 2, x menos 2, x menos 2. É uma raiz tripla. Pode? Na matemática são poucas as coisas que não podem. Certo, então, diretor? É isso hoje? É isso hoje. Então, a frase é, fico aqui à disposição, tem dúvida, grite, mas grite bem alto para que eu os ouça, que às vezes o barulho da motocicleta ou do dinossauro ou do rinoceronte às vezes atrapalha. Certo? Tem dúvida, escreva, qualquer coisa grite, estaremos lá de segunda a segunda. Quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, assistirá em breve ou em semibreve. Eu jamais poderia perder essa piada ruim. Cuidem-se, eu vou, e claro, o que é, diretor? Não, hoje não, amanhã. Eu vou e volto. Grande abraço, fui!